Muito bem, galera, estamos de volta e a partir de agora, então, a gente vai resolver uma prova quase que inteira da Fundação Carlos Chagas, tá? Então, eu escolhi a prova deste ano, 2014, TRT lá do Maranhão, prova de técnico judiciário, área administrativa, bem de acordo mesmo com o padrão de técnico do INSS, o cargo que você tá aí buscando. Bacana, galera? Então, o que acontece? É um texto longo, a gente vai ler, vai fazer todo aquele esquema. Nem sei se a gente vai conseguir resolver a primeira questão neste vídeo, só que é uma continuação. Agora, você tem que assistir este vídeo até o final dessa lição para que você possa resolver. São 6 questões, então a gente vai ler o texto, vai resolver as 6 questões. Claro que não em um vídeo só, mas vai ser uma bateria. Então, você tem que ficar ligado para não perder o raciocínio. A gente já vai fazer o fluxograma de todo o texto, mas a gente vai resolver as questões pouco a pouco, dividindo aí nos vídeos, tá? Então, você tem que ter esse fluxograma bem organizado aí no teu material para você poder seguir. Conforme eu falei para vocês, antes da gente fazer aquela nossa primeira leitura, o que a gente vai fazer? Vai ler o enunciado. Nesse caso, essa prova, então, ela trouxe 6 questões relativas, concernentes a um mesmo texto. O que você faz? Você vai ler o enunciado de cada uma delas. Então, vamos fazer isso. Questão número 1, tá aqui. Depreende-se do contexto. Essa é uma questão de interpretação. Então, ó, depreende-se do contexto. Aí tem algo lá no 5º parágrafo, no 2º, no 5º de novo, no 5º de novo e no 1º. Então, 1º, 2º e 5º, claro que a gente já vai ter uma atenção maior. Próxima questão. Uma redação alternativa para o segmento acima, em que se mantém a correção, a lógica e, em linhas gerais, o sentido original, está em que alternativa? Galera, quando a banca pede isso, uma redação que mantém correção, lógica e sentido original, esta é uma questão de compreensão. Estas informações aqui que a gente vai ter nas letras A, B, C, D e E, são questões que... informações que estarão no texto. Então, a primeira questão, interpretação, depreende-se. 1º, 2º e 5º parágrafos, a gente vai ter uma atenção maior. Segunda questão, compreensão de texto. Terceira questão, olha só. Aí a gente tem, ó, todo um trecho aqui do texto, ele não obstante, blá, blá, blá. Lá no último parágrafo, mantém-se as relações de sentido estabelecidas no contexto, substituindo-se no segmento acima. Aí tem essas opções. Aqui, galera, também questão de interpretação, a gente vai ter que pegar direitinho qual que é a grande historinha e ver estas palavras aqui que a banca escolheu para mudar. Não tem muito mistério, não. Questão número 4. Provavelmente, porque é uma atividade que indubitavelmente promove sentimentos básicos, isso está lá no 4º parágrafo. Olha de novo, mantém-se a correção do segmento no contexto, substituindo-se os elementos sublinhados. Então, olha só, atenção a estes elementos sublinhados aqui, provavelmente e indubitavelmente. Bacana? Às vezes a gente vê que tem algumas questões que a gente não precisa nem ler o texto para resolver. Essa aqui é uma delas. De repente, se você já sabe o significado de provavelmente, já sabe o significado de indubitavelmente, já dá uma olhadinha ali nas alternativas, né? Vai que tem algumas alternativas que são absurdas, depois você só confirma com a sua ideia geral do texto. Bacana? Questão número 5. O segmento em que se apresenta uma das razões pelas quais o futebol já foi alvo de ataques por parte da sociedade. Opa! O segmento em que se apresenta. Galera, o que é apresentar? Apresentar é mostrar. Então, o segmento que mostra uma das razões pelas quais o futebol já foi alvo de ataques é... Aí tem as letras. Então, se ele está me pedindo o segmento que mostra, ele me dá uma parte do texto, né? E ele me pergunta qual é a parte do texto que apresenta, que mostra, isso tem que estar no texto. Então, o que eu já vou procurar no texto? Uma das razões, né? Eu já sei, antes de ler o texto, eu já sei que o futebol foi alvo de ataques por parte da sociedade. É o que está aqui destacado. Então, eu já sei que o futebol foi alvo de ataques por parte da sociedade. Eu já sei. E aí, o que acontece? Antes de ler o texto, eu já sei disso. Claro que então eu vou ter que encontrar lá no texto qual foi o motivo. Por que o futebol foi criticado pela sociedade? Isso está no texto, eu vou ter que destacar isso para facilitar a minha vida.
E a questão número 6 tá aí, é uma questão mais de verbos, tá? Então, a gente vai ter que completar aqui as lacunas, aí, na verdade, a gente não precisa, então, de texto nesse sentido, porque a questão é só uma questão de correlação de tempos e modos verbais. Eu não quis retirar, só para mostrar para você como que efetivamente é uma prova da FCC, né? Para você ter ideia, opa, peraí, um texto desse tamanho, então, foram 6 questões, e aí, claro, algumas delas, a própria banca, ela vai ter essa tendência mesmo de nos levar mais para uma questão gramatical. Ela se remete ao texto, mas ela aproveita aquele texto para cobrar aí de nós alguma coisa gramatical nesse sentido. Só para você ter ideia, né, do perfil da banca. Então, ó, a gente tem que ter atenção. Primeiro, segundo, quinto parágrafos. A gente já sabe que o futebol foi alvo de crítica por parte da sociedade. A gente tem que encontrar essa razão ou estas razões de repente. Bacana? A gente vai agora fazer a nossa primeira leitura, aquela leitura em que eu vou guiando, né, com a minha caneta, ali os meus olhos, a leitura que vai de uma vez só, a leitura em que eu vou colocar aquela voz da Patrícia Poeta e você, menininho, do William Bonner, e a ideia de que, ao final desta primeira leitura, eu seja capaz de responder a qual questão? O texto fala sobre o quê? É a ideia geral do texto. Bacana? Vamos lá, então. Vou selecionar aqui a minha guia, tá? Nosso pontinho vermelho. Vou tentar não encostar na tela para não rabiscar. Olha só. Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida republicana, o velho e bretão futebol foi apropriado por toda a sociedade e, sendo rebatizado no Brasil como futebol, virou uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado pelo povo. Embora tivesse a chancela colonial de tudo que vinha de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de um nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E, no entanto, canibalizamos e digerimos o futebol, roubando-o dos ingleses. Hoje, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse esporte, de elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria. O futebol acabou servindo como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. O sucesso futebolístico foi o nosso primeiro instrumento de autoestima diante dos países adiantados e inatingíveis. Por enquanto, não vamos grifar nada, vamos pegar a ideia geral. Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o futebol não veio confirmar a dominação colonial. Pelo contrário, ele nos fez colonizadores. A relação entre o povo e futebol tem sido tão profunda e produtiva por aqui que muitos brasileiros se esquecem de que o futebol foi inventado na Inglaterra e pensam que ele é, como o samba e a feijoada, um produto brasileiro. Provavelmente, conforme muitos têm acentuado, porque é uma atividade que indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós. Não vamos grifar, olha agora o nosso final. Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é um esporte dotado de uma vocação complexa que permite entendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista. Assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da indústria cultural, ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o de revelar com todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é instável como uma bola. Perder e vencer, ensina ao futebol, fazem parte de uma mesma moeda. Tá aí, galera, adaptado do trecho, né, de Roberto da Mata, trechos dos ensaios O Futebol como Filosofia e Antropologia do Óbvio. Beleza. Muito bem, senhoras e senhores, qual é a pergunta que a gente tem que responder? O texto fala sobre... Ah, professora, futebol, lógico, futebol, muito bem. É claro que assim,
É uma simples palavra, é uma ideia muito geral, né? Para um texto tão grande como esse. Mas o importante é você perceber, sim, ele fala sobre o futebol, de onde veio e o que ele fez com a nossa sociedade e no que ele se transformou. Se a gente conseguiu pegar isso, né? Eu já sei mais ou menos de onde ele veio. Tanto é que a gente confunde, a gente acha que ele é uma invenção nacional, como o samba e a feijoada. Então eu já sei que, opa, ele veio de um lugar, tá falando sobre o futebol. Mas não é só a história do futebol, tem uma análise também, né? Sobre como esse futebol se incorporou aqui na nossa sociedade, quais transformações ele gerou, que consequências ele trouxe, como ele é visto hoje. Então são esses detalhes que agora, na construção do nosso fluxograma, parágrafo a parágrafo, período a período, a gente vai tentar construir. Mas sem sombra de dúvida, o mais importante nesta primeira leitura é você ser capaz de responder. O texto fala sobre o futebol, em linhas gerais, de onde ele veio, o que ele gerou aqui no Brasil, como ele é visto. Isso é mais do que suficiente. Bacana, galera? Joia. Ah, professora, eu só sei que ele fala sobre futebol. Então é porque a sua atenção não está tão presa à sua leitura. Porque a gente é capaz de, ainda que seja em uma primeira leitura, geral, ininterrupta, nós somos sim capazes de perceber um pouquinho dos detalhes que este texto nos traz. Então dizer, fala sobre o futebol. Cuidado, é muito vago. De repente você está com um probleminha de atenção aí, tem que se focar um pouco mais e um pouco melhor para fazer essa primeira leitura, ok? Você não precisa pegar todos os detalhes que o texto traz, não é este o objetivo. Mas também não é o ideal responder de uma forma tão genérica o futebol, porque é diferente do texto que a gente trabalhou no vídeo anterior. Lá o texto era curto, era um parágrafo só, não tem muito o que falar, ele fala sobre o Proágua Nacional. Agora aqui não, já são 5, 6 parágrafos, não me lembro, e aí a gente tem informações mais detalhadas mesmo. Tá bacana? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com a construção do fluxograma. Então é a nossa segunda leitura já, procurando destacar os verbos, as conjunções, os adjetivos, as palavras que estabeleçam aquelas relações de causa e consequência, relações de adição, relações de oposição, os verbos que indiquem caracterização, os adjetivos que indiquem juízo de valor, para a gente começar a perceber, né, se isso é a opinião do autor, se isto não é a opinião do autor. Isto tudo agora passa a ser importante. Lembrando que a gente viu que tem o enunciado de uma questão que pede a nossa atenção para o primeiro, para o segundo e para o quinto parágrafo, né? Então já vamos logo ver aqui o nosso primeiro parágrafo, que é o início. A gente já vai dar uma atenção toda carinhosa para ele, para já tentar perceber o que ele fala e o que é possível depreender dele. Bacana? Vamos lá então, galera. Relendo o primeiro parágrafo e com aquele procedimento, sempre dividindo período a período. Você pode perceber que o primeiro parágrafo ele é composto tão somente, né, de um período. Então não tem nada para dividir. A gente tem que fazer o fluxograma deste parágrafo mesmo. Olha só. Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida republicana. Então, isso aqui é um dado histórico, tá? Quando é que o futebol veio para o Brasil? Tá aqui, é um dado histórico, primeiros anos de vida republicana, tá? Então, início da República. Início da República veio o futebol. A próxima informação. O velho e bretão futebol foi apropriado por toda a sociedade e sendo rebatizado no Brasil como futebol. Então, olha o que esse verbo me dá de informação importante. O que era antes conhecido como futebol, que vem, ó, o velho e bretão, bretão que vem da Grã-Bretanha, né? Então tá aí a origem dele. O velho e bretão foi o quê? Rebatizado. Opa, então aqui no Brasil nada de futebol. Aqui virou futebol. Foi bem recebido, galera? Com certeza. Palavra que me diz isso. Paixão nacional. E, olha aqui a adição, um acontecimento festejado e amado pelo povo. Então, olha só, esse futebol, ele virou características paixão nacional. Isso aqui é um juízo de valor positivo. Ele foi um acontecimento festejado, então é festa, isso também é positivo. E ele é amado, paixão, festa e amor.
Olha aí, como é que o nosso povo recebeu, tá? Portanto, o que que eu posso inferir? Que foi recebido, sem sombra de dúvida, de uma maneira muito positiva pelo povo brasileiro, tá? Virou uma paixão nacional, foi amado por todos e foi muito festejado. De onde veio? Lá da velha, da antiga Inglaterra, né? Velho e bretão futebol. Aqui a gente mudou de nome. Quando que foi isso? No início da República. Olha como as informações já vão ficando mais palpáveis, mais tangíveis, né? Eu já domino melhor o conteúdo, isso já fica, né, com acesso mais imediato aqui por parte da minha mente. Muito bem, vamos ao segundo parágrafo. Gigante o segundo parágrafo. Então, eu vou dividir cada período aqui por barras para fazer o nosso fluxograma. Bora lá. Embora tivesse a chancela colonial de tudo que vinha de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de um nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. Lembra que a gente tinha que descobrir por que ele sofreu ataques, galera? Tem uma questão lá que pede isso, né? E aqui já está a minha resposta, olha só. Então, eu já vou grifar isso aqui, porque eu sei que tem uma pergunta que me pede para identificar por que que este futebol foi motivo de ataque. E tá aqui, ó. Por que que ele foi ataque? Em nome de um nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. Ah, então tá. Foi motivo de ataque porque a gente pensava, né, à época, que o nosso nacionalismo era frágil. Opa, e aí a gente viu que não era, claro. E aí, detalhe, galera, embora eu deixo aqui a dica para vocês, sempre que a gente tiver essas conjunções que nos trazem os valores semânticos adverbiais, a gente tem que ter muita atenção. Embora é uma relação de oposição. Então, olha só. Qual é a relação de oposição aqui? Primeiro, embora, de um lado, tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha de fora. Ou seja, tudo que vinha de fora era bom. Então, isso é um lado da moeda, né? Tudo que vinha de fora era bom. Tinha a chancela. E aí, qual é a oposição? O futebol sofreu muitos ataques em nome de um nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. É porque exatamente a gente pensava que o nacionalismo era frágil. Por isso que tudo que vinha de fora era bom e tudo que vinha de fora tinha a chancela colonial. Mas aí a gente viu que não foi bem assim. Embora, né, a gente aceitasse tudo que vinha de fora, porque a gente tinha um nacionalismo que se pensava, então, na verdade, o nosso nacionalismo não era frágil. Essa é a relação. Por que que tudo que vinha de fora era bom e tinha chancela colonial? Porque se pensava que o nosso nacionalismo era frágil. Por isso que a gente aceitava tudo que vinha de fora. E aí a gente viu que não era, né? Essa é a primeira informação. E, no entanto, olha só. No entanto, o nosso nacionalismo não era fraco, não. Olha o que que a gente fez. Canibalizamos e digerimos o futebol, roubando dos ingleses. Opa! Então, galera, diante de um nacionalismo que se pensava frágil, o que que a gente fazia? Opa, tudo que vem de fora é bom, tem a chancela colonial. Não tem nacionalismo. Mas aí o que que o autor está dizendo? Peraí, no entanto, olha a relação de oposição. No entanto, nosso nacionalismo não é frágil. Nós pegamos aquela informação, canibalizamos, digerimos, né? Ou seja, e por isso ele fala roubando dos ingleses. A gente pegou aquilo, a gente mastigou, que isso aqui tem a ver com a ideia, né? Já do antropofagismo aí, já do modernismo. Não vem ao caso, porque não cai literatura no teu concurso, mas só para você se situar, se você tiver um conhecimentozinho um pouco melhor aí da nossa fase histórica, porque, na verdade, o antropofagismo propunha exatamente isso. Você pegar aquilo que vinha de fora, você vê, foi introduzido no início da República, né? 1800 lá e 1889, né? Que foi a República. Então, lá no início do século, final do século XIX. Mas, e o modernismo, início do século XX, né, 1922. Só que aí você vê, o procedimento foi esse, quer dizer, não veio, o que é de fora vem e se instala aqui. Não, a gente não pegou isso pronto, a gente transformou, é isso que o autor está dizendo. Tanto é que a gente rebatizou, que era futebol, em inglês virou futebol.
em português. É isso que ele está dizendo. Vamos colocar aqui, então, o nacionalismo não era frágil. O que que a gente fez, então? Canibalizamos e digerimos. E aí, a gente transformou isso em futebol. Essa é a nossa ideia. Hoje, né, situa temporalmente, importante, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse esporte. O que que é importante aqui, galera? Somos independentes, ó, estilo brasileiro, futebol. Hoje, tem essa chancela colonial? Não. Hoje, a gente tem um estilo brasileiro. Próxima informação. De elemento capaz de desvirtuar ao lado da música e do cinema americanos. Vem cá. Quem que era capaz de desvirtuar? 3 coisas, ó. De elemento capaz de desvirtuar. Então, quem poderia desvirtuar? O futebol, a música e o cinema americanos, esses 2 americanos. Mas esses 3 elementos poderiam o quê? Desvirtuar. Desvirtuar o quê, galera? Olha o complemento agora. De elemento capaz de desvirtuar o quê? O estilo de vida e a língua pátria. Ah, tá. Estilo de vida e a língua. Então, o que que o autor está dizendo? Que a música americana, o cinema americano eram capazes de desvirtuar nosso estilo de vida e a nossa língua, né? E o futebol também. Mas aí ele fala, opa, de elemento capaz de desvirtuar, o futebol acabou servindo como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. Então, na verdade, não desvirtuou. O que que o futebol fez? Instrumento de quê? De reflexão. Será que o autor fala por quê? Vamos ver? O sucesso futebolístico foi o nosso primeiro instrumento de autoestima diante dos países adiantados e inatingíveis. Era o que a gente tinha, né, galera? Então, o nosso futebol, sucesso, ó, juízo de valor positivo, se transformou no nosso primeiro elemento de autoestima. Se os americanos tinham a música e o cinema, nós brasileiros tínhamos o quê? O futebol. E olha como é que ele coloca essa disparidade, países adiantados e inatingíveis. Então a ideia é essa, a gente vai fazendo o nosso esquema, tem que ser esquema, senão a gente acaba copiando o texto todo de novo, e não é essa a nossa ideia. Bacana? Vamos lá. Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o futebol não veio confirmar a dominação colonial. Essa informação é importante. Pelo contrário, ele nos fez colonizadores. Tá vendo? Então, olha só. 2 informações. O futebol não confirma dominação colonial, mas sim o quê? Nos faz colonizadores. Informação que tem a ver com um parágrafo anterior, né? A relação entre o povo e futebol tem sido tão profunda e produtiva por aqui que muitos brasileiros se esquecem de que o futebol foi inventado na Inglaterra. Essa informação é importante, ó. O futebol foi inventado na Inglaterra, é um dado histórico, e pensam que ele é, como o samba e a feijoada, um produto brasileiro. Então, galera, olha só. De onde vem isso? Por que que a gente acha que, além do samba e da feijoada, por que que, além deles, o futebol, a gente pensa que é um produto brasileiro? Por conta disso, ó, a relação entre o povo e o futebol, profunda e produtiva. Ah, beleza. Por conta da relação. Olha a relação de causa e efeito. Relação profunda e produtiva. Ok, galera? Agora, detalhe, tem que lembrar que o futebol foi inventado na Inglaterra. Opa, tem que lembrar que o futebol foi inventado na Inglaterra. Vamos continuar. Provavelmente, conforme muitos têm acentuado, porque é uma atividade que indubitavelmente promove sentimentos básicos de quê? Identidade individual e coletiva. Claro, galera, olha a relação profunda. Aquilo que te identifica, né?
Você estabelece uma relação profunda com aquilo que te identifica. Agora, observem que o autor fez uso do advérbio provavelmente. Então, o autor não afirma categoricamente. Inclusive, ele se coloca na posição dos outros, porque muitos têm acentuado. Então, é uma hipótese, né? Ele estabelece esses sentimentos de identidade. A ideia é essa, galera. Eu quero que você pegue a ideia-chave, fazer o fluxograma, esse esqueminha. Vamos para o nosso último parágrafo. Talvez, olha aí outra dúvida, o futebol possa ser tudo isso porque, olha a relação aqui de causa e de explicação, ele é um esporte dotado de uma, vocação complexa que permite entendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista. Bacana. Então, olha aqui, o futebol é responsável por tudo isso. Por quê? Tem essa complexidade aqui que abrange muitos pontos de vista. Pô, e é verdade, né? Tem o ponto de vista do torcedor, do narrador, do juiz. Olha aí que bacana. E talvez por isso ele possa ser tudo isso, né? Porque muita gente olhando para ele, é a visão do autor. Assim, olha a relação de oposição, galera. Embora o futebol seja uma atividade moderna, espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da indústria da cultura, então, de um lado, o futebol é o quê, galera? Um espetáculo pago, tem um aspecto da indústria, né? Olha o capitalismo aí, o comércio. Ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais profundos e gostos individuais singulares. Então, olha o lado do coletivo aqui, o capitalismo, e olha o lado do individual, né? Os valores cívicos, os valores culturais. Olha aí a nossa ideia. Os gostos singulares, tá vendo? Que são os gostos individuais. O seu maior papel foi o único, gente? Não, maior. O seu maior papel foi o de ensinar democracia. Essa frase é importante. O seu maior papel, principal papel. E o que tem a ver a democracia, gente? Democracia é essa diversidade, ó, né? Muitos pontos de vista, é uma relação complexa, então tá aqui. Ele ensinou essa democracia, o respeito a todos. Foi o de revelar com todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é instável como uma bola. Olha se isso não é democracia. Perder e vencer, ensina o futebol, fazem parte de uma mesma moeda. O que são, quando ele diz fazem parte de uma mesma moeda, perder e vencer, então você entende os dois lados dessa moeda. E isso, de novo, nos remete à ideia da democracia, já que ela é exatamente a instância maior, né, o regime que nos permite olhar para todos esses lados, aceitar todos esses lados. A democracia é a maioria, mas também é a minoria. Tudo bem? A gente não vai fazer o exercício, a questão número 1, para a gente não avançar muito no nosso tempo. Mas é o seguinte, tá aí o nosso fluxograma, eu vou voltar a ele o tempo todo, e aí no nosso próximo vídeo a gente começa então a resolver. Com o fluxograma pronto, agora vocês vão ver que, ó, fica fácil, fácil, fácil. Tudo bem, galerinha? Muito obrigada pela atenção de vocês e até daqui a pouquinho pra gente resolver essas questões da FCC. Tchau, tchau, pessoal!